Comunicar e viver Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Esta é a missão da irmã Zuleika Paulina, a primeira mulher brasileira a traduzir textos bíblicos do Novo Testamento. Vamos conhecer a sua história hoje? Irmã Zuleika, é um prazer ter você aqui no programa. E você teve a sua vida dedicada esses anos todos ao anúncio do Evangelho. Conta pra gente como que começou essa história. Isabela, essa história começou desde a infância, né? Eu trabalhava com as crianças, né, com os menores que os irmãos traziam, já que eles participavam da catequese, então eu trazia os pequenininhos e eu fiquei responsável na evangelização desses meninos. Depois eu entrei na Legião de Maria, eu tinha 9 anos, 9 com 12 anos, onde houve uma dedicação muito grande a estudar, né, os textos ligados a Maria. O Magnífica, a Visitação de Maria, Maria ao pé da cruz. Então isso foi praticamente me dando uma visão de evangelização relacionada então ao aspecto mariano. Depois eu trabalhei praticamente em todas as áreas de pastoral, né, seja pastoral do dízimo, trabalhei na catequese, pastoral da criança, então várias atividades dentro da paróquia. Depois entrei na congregação das Irmãs Paulinas, que tem, né, como carisma a evangelização através dos meios de comunicação. Por isso, então, tive como me dedicar mais, né, a esse anúncio. Irmã, você foi a primeira mulher brasileira a traduzir a Bíblia, né, com a tradução das cartas de Paulo e as cartas de Judas. Como que foi o desafio dessa missão? Isabela, fazer uma tradução sempre tem um desafio imenso, apesar de você ter que conhecer, claro, as línguas, tanto o grego como o hebraico, no meu caso era estudar o grego. O grande desafio está também de você, ao conhecer as línguas, conhecer também a realidade brasileira, né? Porque as línguas, e também o significado das palavras, elas mudam muito, então você tem que ter esse contato também com o povo, né? Então eu acredito que o desafio maior estaria aí, né? Você conhecer as línguas, conhecer a realidade brasileira e conhecer também o contexto, né? Sobretudo das cartas paulinas. Eu acredito que essa tradução também foi feita muito em mutirão, né? Porque eu traduzia, mas depois apresentava para minha mãe, mãe, essa tradução tá boa, a senhora está entendendo, né, essa expressão? E tentar captar também, nesse mutirão também com amigos, né? Olha, lê essa tradução, o que você acha, como pode ser diferente, como pode ser melhorada. Porque também não podemos dar, né, esse luxo de você querer mudar o texto, né? O texto é aquele, é a palavra de Deus e você tem que trabalhar com aquilo. Outra ligação é que, como é uma palavra de Deus, é um texto sagrado, você tem que ter uma sintonia muito grande com o próprio Espírito que praticamente inspirou que essas palavras fossem escritas. Então você tinha que rezar, né? Era essa questão, você terminar a tradução, rezar essa tradução, né? Apresentar também a Deus essa tradução. Embora sempre fique, eu acho que no tradutor, todo tradutor fica com isso, com um certo sentimento de culpa, né? Assim, será que realmente foi a melhor tradução? Né? Como é que ela vai ser depois também recebida, né, como tradução? Mas o que fica para nós é que, apesar dos nossos limites, quem age, né, também todo tradutor é o próprio Espírito, né? E se você tem isso dentro de você, né, que é Deus que está te conduzindo, e ser dócil também a esse seguir, ser conduzido pelo Espírito, acredito que ela está muito ligada, né, e é como palavra de Deus, acredito que ela tem essa força, né, de que as pessoas, ao ler, né, a tradução, ou ler o texto, possam também vivenciar essa palavra e depois, claro, comunicá-la. Irmã, durante essa tradução dos textos bíblicos, você comentou comigo que você viajou para alguns lugares citados na Bíblia. Conta pra gente como que foi essa experiência. Bem, realmente eu tive assim, a graça e o privilégio de conhecer todas as comunidades paulinas, né? Antes eu tinha ido para Jerusalém, porque eu estudei exegese bíblica, então tinha aulas de arqueologia ligada a Jerusalém, que foi uma experiência também muito bonita, mas a outra foi de conhecer os lugares, as comunidades que Paulo fundou.
Então, Corinto, Filipe, Tessalônica, e conhecendo essa realidade, conhecer esse contexto, né, e sentir, né, esse contexto que Paulo escrevia. Já que Paulo ele tem uma realidade muito urbana, né? E isso tem muito ligado a nós, né? Paulo falou para as cidades, anunciou nas cidades e, claro, enfrentou os problemas que haviam em cada uma das cidades. Então, primeiro foi tentar entrar em contato com essa realidade. Então, uma experiência muito linda que eu fiz foi em Damasco, né? Porque era ali que Paulo teve essa experiência com Jesus Cristo. E uma tristeza, eu acho que eu carrego quando estive lá, era que não existe nenhuma igreja católica em alguns lugares que Paulo fundou. Uma delas em Damasco, nós fomos conhecer toda essa realidade. E aí lá só tinha um museu, né, em Tarso, que você poderia chegar, ficar no museu e olhar as coisas que tinham lá e celebrar também ali dentro, né? E, ultimamente, essa questão da Síria, porque era um lugar muito lindo, né? Um lugar onde a gente se alegrava muito com as crianças são muito acolhedoras, receptivas, e você agora vê toda essa guerra, né? Essa destruição desses lugares que tem para nós, para o cristianismo, um significado muito grande. Irmã, devido às dificuldades desse projeto, pelo cotidiano, pela própria viagem em si mesmo, você sentiu em algum momento a sua fé ser abalada? Bem, relacionado bem ao projeto, não fé abalada, mas fé confrontada. Eu acho que todo o contato com a palavra de Deus te faz, primeiro, confrontar com a sua própria vida, né? Então, exige uma conversão, claro, uma conversão a essa palavra, que é uma palavra exigente, ao mesmo tempo é uma palavra viva. Por outro lado, também a nossa fé não é algo estagnado, né? A nossa fé há essa dinamicidade, há esse movimento e há esse confronto constante com essa palavra de Deus. Um outro elemento que, como eu traduzi cartas paulinas, que assim para mim foi um conhecimento maior, foi que Paulo sempre é visto como uma pessoa muito séria. Mas aí eu fui entender um Paulo mais humano, né? Um Paulo que tinha amigos, um Paulo que sentia a dor, né, dessas comunidades. Você chegou ao outro lado. Isso, e também um Paulo que sofreu muito, né? Se a gente for ver, por exemplo, a comunidade de Corinto, o coitado teve toda, né? O pessoal acusou Paulo de absolutamente tudo. Né, que Paulo ele não cobrava pela evangelização, mas depois ele pegava o dinheiro, né, com a tal da coleta para Jerusalém, que Paulo era muito duro quando mandava as cartas, né, que Paulo não sabia falar, né. Corinto teve até a capacidade de pedir uma carta de recomendação. Então, esses elementos que foi assim, me fazendo perceber essa humanidade de Paulo e também me humanizar no sentido de encontrar nesse grande apóstolo, né, um exemplo para nós de humanização. Como uma irmã paulina, a sua missão é comunicar o Evangelho. Como que você comunica as pessoas, né, o mundo à sua volta? Bem, toda irmã paulina, ela tem como carisma, né, evangelizar com os meios de comunicação social. Acredito que a minha missão é primeiro ligado à questão da escrita, né, a tradução, mas também evangelizar através dos cursos na área bíblica, né? Eu trabalho no serviço de animação bíblica, com cursos, com assessoria, e para mim esse aí é o meu âmbito de evangelização, fazer com que as pessoas elas conheçam então os textos bíblicos, né? Possam fazer também essa trajetória, né, espiritual com o texto bíblico, saindo então de uma fé ingênua, né, e nesse estudo, através não só do estudo, mas também através da convivência nesse curso com outras pessoas, ela tem a capacidade de fazer toda uma trajetória, né? Porque a Bíblia e esse processo dinâmico da fé nos faz tirar os preconceitos, nos tirar os mitos que nós tínhamos, coisas que não são corretas no texto, que a gente achava que estava no texto bíblico e não tem. E também a gente tinha uma parada, né? Um momento de fé que vai fazendo toda uma caminhada de crescimento.
E aí eu tenho essa capacidade de ver todo esse processo, né, que a palavra vai fazendo na vida das pessoas. Eu acredito que uma forma, né, de continuar anunciando o Evangelho é incentivar cada vez mais as pessoas a lerem o Evangelho, né, descobrir nesse Evangelho esse grande amor de Deus e também se questionar cada vez o que significa, né, esse messianismo de Jesus. Ou seja, Jesus é Messias na minha vida e como é que esse messianismo tem uma implicância ética, tem uma implicância na vida concreta dessas pessoas no dia a dia e também nessa luta, né, pela transformação da sociedade, né, para uma sociedade mais justa, uma sociedade que realmente possa ser assim, que tem essa igualdade e que as pessoas realmente possam viver, né, e como diz o texto de João, possam viver de forma abundante. A gente agradece muito. Eu que Deus agradeço. continue abençoando sua vida, Amém. porque é uma graça de Deus a gente ter pessoas iluminadas mesmo pelo Espírito Santo e que possam trazer a palavra de Deus para nós através da tradução de uma forma mais fidedigna e você continue assim o seu trabalho sempre. Eu que agradeço, Isabela, agradeço por essa oportunidade e espero, né, realmente que a palavra ela possa andar, né, e ir além, né, das suas fronteiras em todos os sentidos e possa chegar realmente a produzir vida nas pessoas. Amém. Se você tem uma bonita história de fé, mande um e-mail para nós, minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. Eu espero você para o próximo programa.